Boa noite, meus irmãos. Os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que aqui estão fazendo parte em mais essa noite, em mais essa palestra, que possamos, Senhor, rogar sempre o amparo amigo e fraterno de Deus nosso Pai, de nosso Mestre Jesus. Porque toda vez que assim iniciamos uma palestra, quantos são os irmãos que aqui se encontram, principalmente desencarnados, aos irmãos que estão nos assistindo em seus lares, e que a palestra nos envolva, nos ensine e principalmente possa nos consolar. E para iniciarmos a mais essa palestra, é que eu convido a todos os irmãos para fechar os olhos e podermos ver Jesus a caminhar em nossa direção, estendendo os seus braços e nos acarinhando num forte abraço, nos sentindo assim envolvidos, amados e amparados. E que possamos, Senhor, neste momento, entregar ao nosso Mestre Jesus as nossas aflições, as nossas dores, os nossos medos, as nossas dúvidas. E vamos assim recebendo das mãos de nosso Mestre a esperança, a fé, o bom ânimo para vencermos as nossas dificuldades. E assim vamos nos sentindo envolvidos e fortalecidos. E que possamos, Senhor, através das palavras do Mestre, dos teus ensinamentos, buscar, Senhor, o nosso alento, a nossa fortaleza diante das tempestades e das dificuldades da vida. Porque Jesus assim nos ama, nos ampara e nos conduz, mesmo em meio às tempestades, carregando muitas vezes em seus braços, para que não venhamos a sofrer em demasia. E Ele assim nos acolhe e diz: tenhais, meus irmãos, o bom ânimo, pois eu estou aqui, jamais estará sozinho, pois eu sempre estarei contigo. E para assim, Senhor, iniciarmos a mais essa palestra, é que rogamos com a prece do Pai Nosso, que Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Pois bem, que sejam todos bem-vindos ao nosso querido grupo, que nós chamamos de GEAF, que é um grupo Aprendizes da Fraternidade.
E hoje, nossa palestra vai ser sobre o apego em nossa vida. E achei interessante que fiz uma pequena pesquisa, segundo o dicionário, segundo o que diz a psicologia, e é muito, muito interessante. O nosso dicionário nos diz que o apego significa sentimento de afeição, de simpatia, de afeto por alguém ou por alguma coisa. Exemplo: apego às pessoas, aos familiares, aos relacionamentos, aos objetos, aos bens materiais. E tudo isto se encontra muito relacionado ao nosso íntimo, principalmente a parte emocional e sentimental. E aí, na psicologia, achei muito interessante o que eles falam sobre o apego. E diz assim: o apego está cada vez mais presente em nossa vida. Isso é verdade, Quem já não tem, já não teve ou tem apego a alguma coisa. Ele está diretamente relacionado à nossa personalidade. As coisas que consideramos importantes e que não desejamos nos desfazer. Aqueles que se apegam até ao trabalho, à família, aos amigos, a um esporte, à carreira e até mesmo a um amor. O apego, diz a psicologia, tem duas facetas: o lado bom e o lado ruim. Isso eu não conhecia. Que o apego tem o lado bom e o lado ruim. E qual seria o lado bom? Do sentimento de cuidar, de amar, de respeitar. Seja uma pessoa, um familiar, um objeto que você trata com todo carinho, com afeição. Mas e o apego que não é bom, que é ruim? O que acontece? Aí, ele diz que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes do apego se torna um sentimento de posse. É meu, eu decido, eu faço, eu mando e desmando, sem perceber o que está fazendo com as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, na psicologia diz que muitas vezes, se nós entramos nesse sentimento de posse, podemos até ficar doentes. Podemos ter depressão, podemos, ansiedade, podemos, fobia, medo, sim, medo de perder, fobia de ficar sem a pessoa, depressão por estar longe, ou perder um objeto que para a pessoa era tão importante, ela pode cair em depressão. Então, se o apego não for bem direcionado, poderá vir trazer males para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E é verdade que muitas vezes nós nos apegamos muito aos familiares, não é? Mesmo com todas as dificuldades, desde que a nascença, quando nasce o bebê, a gente se apega e nós nos sentimos responsáveis, e realmente Deus nos dá aos nossos braços um pequenino ou uma pequenina para nos orientar, para ensinar. Mas quando cresce e bate asas e
já não aceita mais o que falamos, o que pensamos. E o apego? Aquele apego, porque nós não queremos que os filhos sofram, não queremos aqueles que amamos sofram, mas às vezes eles precisam passar por isso, porque é um amadurecimento. Nós não passamos? Passamos, eles também vão passar, mas o importante é que mesmo diante das dificuldades, eles saibam que nós vamos estar sempre ali, aguardando e esperando com um abraço. E quem, no caso, já também teve apego às coisas, aos objetos, até mesmo, a parte financeira do emprego, quem já não teve esse apego a uma carreira? Jesus, em uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, e também está no Novo Testamento, e ali, tanto Mateus quanto Marcos falam daquele moço que é rico. E o que ele nos relata ali? Jesus junto com os discípulos, e eis que chega um rapaz, um jovem rico, e vai ao encontro do nosso mestre. Então pergunta: Senhor, o que devo fazer para adentrar ao reino dos céus? E Jesus, olhando com muita amorosidade, disse: deves cumprir os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, que é respeitar a Deus, que é respeitar o pai e a mãe, que é não roubar, não matar, não cobiçar, e vários outros. E o rapaz disse, todo feliz: ah, Senhor, estes eu já faço. E Jesus diz: então falta apenas para vós uma coisa. E o que é, Senhor? Deves vender tudo que tem, tudo, e deve dar aos pobres. E aí você vem e segue-me. O jovem olhou, abaixou a cabeça, pensativo, e aí resolveu: não consigo ainda fazer isso, porque o apego ainda aos bens materiais ainda é muito forte. Então, abaixando a cabeça, ele se retirou. E Jesus disse aos discípulos aquela frase, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus quis dizer que muitas vezes a riqueza, os bens, podem nos cegar e não vemos, não conseguimos enxergar o que realmente é importante. E este camelo, que aqui Jesus se refere, não é o animal, O camelo aqui, ele tem outro sentido figurativo, uma corda, um cordão. Mas também é difícil passar num buraco de uma agulha. Mas Jesus quis dizer e nos chamar assim a atenção, um apego aos bens terrenos. Mas como no mundo que nós vivemos tão materialista, as pessoas que têm sede e ânsia, de estar querendo mais e mais, e muitas vezes o pouco que tem acha que não é o suficiente, e muitas vezes acaba deixando-se ser conduzido
deus Mamon, que é o deus da riqueza, e acaba se deixando ser conduzido e levado. Então, o apego, esse sentimento de posse, nós devemos tomar muito cuidado. Diz que o apego e o desapegar, porque o apego é fácil, nós entrarmos no apego, mas desapegar faz parte, sabe, da reforma íntima, a reforma do ser. E que é preciso para fazer essa reforma íntima? Conhece-te a ti mesmo. Primeira coisa. Porque senão, se eu não me conhecer, eu vou achar que o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo é o certo. E não vou conseguir me desapegar. Então isso tem que ser gradativamente, aos poucos, mas temos que fazer, porque o que nós temos realmente que é o certo é que um dia todos nós deixaremos este corpo, assim como nós, como os nossos familiares, um dia nossos filhos, nossos parentes. Vamos deixar este corpo. E aí, falando nisso, me lembrei de algo muito interessante. E pode haver apego além da vida? Né? Porque nós estamos aqui, um dia iremos partir. E aí? Será que existe apego além da vida? Será, por exemplo, que um encarnado que está no corpo físico, ao perder um ente querido, pode ficar apegado àquele parente, àquele familiar, àquele ente querido? Muito, não é? Muitas vezes choramos e muitas vezes pedimos o auxílio daqueles que partiram. Pedimos ajuda, pedimos socorro, mas eles ainda, muitas vezes, estão adormecidos, estão em tratamento. E nós ficamos pedindo que eles fiquem perto de nós. Queremos que nas nossas anseios, nas nossas dúvidas, eles estejam nos ajudando. Isso não é um apego? Faz parte do apego. E nós, às vezes, fazemos isso sem perceber. E não deixamos que eles continuem a vida, a sua evolução em espírito. E vice-versa também. Quantos são os irmãos que já se comunicaram, que estão em espírito desesperados, porque estão apegados à casa, à família, ao trabalho, ao carro, aos objetos, ao dinheiro, ao poder também. E eles que agora se encontram já libertos do corpo, desencarnados, ficam desesperados, porque sentem falta. E aqueles então que dizem, não, eu vou ficar com a minha família, e ficam presos, e em vez de alçar voos de evolução, ficam presos à terra. Mas Deus não ajuda? Os espíritos trabalhadores não ajudam? Ajudam, auxiliam, mas também todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos.
todos nós. Vou pegar um exemplo de um ente meu muito querido que desencarnou. E era assim, toda vez que estávamos na sua casa, sentíamos fisicamente a presença do irmão. Era tão forte como se você estivesse ali olhando o irmão que desencarnou. E muitas vezes falávamos: nossa, o irmão agora já partiu, agora é a vida do espírito, que o nosso irmão precisa desapegar. Mas acreditem, o irmão ficou anos presos à terra. E quando ele assim se comunicou por uma psicografia, ele disse: dei muito trabalho aos irmãos trabalhadores. Por quê? Porque eu queria ficar na minha casa, com a minha família, com os meus objetos, com o meu carrinho. E ele não aceitava que agora ele já não pertencia mais à terra, mas ele achava que ele tinha que estar junto, no mesmo ambiente. E quanto foi difícil para o irmão desapegar. Foram anos, até ele entender que o que se liga uns aos outros, encarnados, desencarnados, não é estar ali presente, mas é o sentimento de amor, de respeito. Isso não se apaga e jamais se apagará. O que foi seu filho, pode haver outras encarnações, mas aquele sentimento ficará. Aquele amor prevalece. E isso é que é desapegar. Muitas vezes nos apegamos a objetos, mas o objeto pode quebrar, podemos podemos roubar, podemos até que alguém roube este objeto. E aí vamos ficar aqui, como diz, doentes. Vamos entrar em depressão. E tem irmãos que ficam. Então, o apego, tanto do encarnado, do desencarnado, ele não se acaba com além-túmulo. Muito pelo contrário. Ele caminha conosco. E este é o grande aprendizado para todos nós, o desapego. E nós temos que prestar muito atenção em nós. O que estou fazendo? O que estou falando? O que eu estou guardando? Será que o que eu estou guardando não seria, às vezes, tão bom dar para alguém que esteja precisando? Nós nos apegamos a roupas. Nós nos apegamos a um brinco, um ornamento. E quando alguém, caso pegue, nós ficamos enciumados. Pedir para usar, nem pensar. Eu não uso, mas não deixo ninguém usar. Então, nós temos que tomar para que quando chegue a nossa despedida e deixarmos este corpo, nós não venhamos a dar trabalho aos irmãos espirituais. Não, é meu filho, minha casa. Sim, foi sua casa. Seu filho será sempre, mas ele tem que evoluir e você também tem que evoluir. Eu tenho que aprender e ele também tem que aprender.
da vida. Então, temos que tomar muito cuidado com o apego em nossas vidas e trabalharmos isso, para que depois não venhamos a ser como estes irmãos. Uma vez, uma comunicação, um irmão estava tão nervoso, tão ansioso. Olha só, espírito fica ansioso, espírito fica nervoso, não é? Não é porque morreu, acabou, não é? Espírito fica. E ele estava assim, totalmente irado. Por quê? Porque ele tinha uma empresa, ele veio, no caso, a falecer, e ele estava do outro lado preso, estava vendo que o que os filhos estavam fazendo era dilapidando tudo aquilo que ele construiu em toda a sua vida. A empresa, a casa, os carros, os objetos, estava sendo tudo depenado, todos vendendo, tudo se desfazendo. E ele estava totalmente contrariado. Como a minha vida inteira eu dediquei ao trabalho, a ter as minhas coisas, e agora meus filhos estão errando. Mas era seu. Agora o aprendizado é deles. E eles também vão responder por aquilo que estão fazendo. Mas o momento é desapegar. Pois agora você tem uma nova oportunidade em espírito. O que deixou na terra, fica na terra. E só leve para você os seus sentimentos, o seu amor, para aqueles que você cativou na terra. Isso é que é a sua bagagem para o outro lado da vida, e não o trabalho, e não a empresa, e não o objeto, e não o carro, e não o dinheiro, e não o poder. Isso é da terra, e a terra pertence. Então, que possamos, meus irmãos, prestar bem atenção em nós, nos nossos atos, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos falando, para que não venhamos a nos apegar demasiadamente às coisas da terra. E lembrando, meus irmãos, que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Nos reencontramos até em sonho. Quanto mais quando deixarmos o corpo. Mães, pais, filhos, que às vezes os filhos partem antes dos pais. E o apego é maior, não é? Quando o filho parte antes dos pais. Que dor, que sofrimento. Mas os pais ficam apegados e chamando pelo filho, chorando, implorando para que ele fique próximo e perto. Mas ele está, mas não precisa estar aqui ao seu lado, porque o amor, este elo de amor, ele vai sentir em qualquer lugar que ele esteja. E isso que é importante, entendermos e compreendermos isso. Então, que tomemos muito cuidado com o apego e procuremos desapegar. Porque para que não venhamos a sofrer nesta vida, nesta encarnação e do outro lado da vida também, não é? Porque
Porque a morte não apaga aquilo que somos, muito pelo contrário, porque já não tem mais o corpo. Então você mostra aquilo que realmente você é, você crê, você emite. E isso todos podem ver. Então, que tomemos o devido cuidado, meus irmãos, com o apego. E lembre-se do nosso Mestre Jesus, que por amor desceu à terra, que por amor deu a sua vida para todos. Por amor, até hoje, Ele clama, Ele auxilia e Ele ajuda a todos os seus irmãos, filhos do Pai Eterno. Então, como diz aquela propaganda, desapega. Desapega, desapega, desapega. Para que não venhamos sofrer no futuro. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, dos dois planos da vida, aos irmãos que estão nos assistindo, que possamos, Senhor, mais uma vez elevar o pensamento a Jesus e rogar, Senhor, tende misericórdia de todos nós, Mestre, que estamos nessa terra como aprendizes, que muitas vezes erramos, Senhor, mas que muitas vezes, Senhor, clamamos por Ti, que nos dê novas oportunidades, que nos dê o bom ânimo e a força necessária para vencer o nosso dia a dia, o nosso eu. Senhor, que Teu amor chegue a todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que muitas vezes se encontram doentes do corpo e da alma, que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares. Pelos nossos irmãos, Senhor, que muitas vezes não têm sequer um teto para morar e que muitas vezes fazem de pontes e pontilhões um lugar para o abrigo necessário, para se proteger do frio e da chuva. Senhor, ampara a todos os irmãos que estão já libertos em espíritos, no seu aprendizado no plano espiritual. Nossos familiares que lá estão, nossos parentes, amigos e conhecidos, que seguem o seu caminho no plano espiritual. Que eles também recebam o nosso carinho, o nosso afeto. Ampara, Mestre, a todos, nossos familiares, os familiares que estão próximos, aqueles que estão distantes, por aqueles que estão em nosso lar, que fazem parte conosco, Senhor, deste grande aprendizado chamado lar. Ampara, Senhor, a todos nós que ainda, Senhor, estamos engatinhando no seu aprendizado, no seu amor, no seu respeito, na sua dignidade. Ainda somos pequenos aprendizes, mas, Senhor, esteja conosco, nos fortaleça, Senhor, que mesmo, Senhor, diante das tempestades da vida, eu possa dizer: Senhor, estou contigo e vós estáis sempre comigo. E que possamos, Senhor, levar para os nossos lares a paz, a harmonia, o equilíbrio, Senhor, de nosso corpo físico e de nossa alma,
para que possamos, Senhor, não cair nas tentações estas que muitas vezes nos corrói a alma, da dor, da depressão, da angústia, do medo. Mas, Senhor, nos fortalece e esteja sempre conosco. E assim, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Todos os nossos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos, Senhor, que fazem parte da nossa família do ontem e do hoje. Que teu amor chegue a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos vós, hoje e sempre. Que assim seja.